Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você desde a sua casa, acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, todos nós sedentos de uma presença, sedentos de um encontro com o Senhor, com Deus. E estamos fazendo. Cada vez que aqui nos reunimos é sempre um encontro com o Senhor, presente, ativo, operante em nosso meio. Lembremos que os sinais todos mostram essa presença evidenciam a grandeza de Deus. Nos últimos dias, Sagrado Coração, a grande solenidade, seguimos aí o mês de junho, lembrando e celebrando o coração de Jesus, mas de modo especial ontem, a solenidade. O sábado, o coração de Maria, o coração do Mestre, tão logo o coração de uma verdadeira discípula. E celebrando esses sinais belos da fé cristã, ouvimos agora a palavra de Deus no 11º domingo do tempo comum. Um tempo no qual nós contemplamos a ação, a atuação de Jesus. A sua presença, o cotidiano enquanto ele esteve com os discípulos. Ensinou, deu tarefas, apontou o caminho. E hoje a temática é o anúncio do reino. Se a vida toda de Jesus foi o anúncio, foi apontar para onde os discípulos deveriam caminhar, de modo especial hoje, ouvimos. E Jesus está, digamos assim, no seu início, dando as cartas primeiras do seu apostolado. Por isso começa dizendo, o anúncio do reino, todo o desdobramento da sua vida, da sua ação, foi para mostrar o quanto o reino precisa crescer e já está entre nós. Ouvíamos então o método, como ele faz para que o anúncio aconteça, para que esse reino se torne presente, se torne uma realidade na comunidade. Primeiro na comunidade dos seus, dos discípulos, e falando para eles, é uma urgência na nossa comunidade hoje também. Deixarmos-nos conduzir, somos discípulos do reino. Quem que é o reino? Antes de tudo, é a pessoa de Jesus. É Ele que precisa adentrar em nós, para que nós produzamos os frutos que o reino espera, que Deus quer, e por isso semeia nada mais, nada menos do que a sua presença, a sua palavra. É a palavra dele que é semeada, por isso que a cada encontro que aqui fazemos, ouvimos a palavra dele, ele falando para que toque o nosso coração, para que entre em nossa alma e os frutos possam acontecer a partir da abertura, a partir da generosidade, da acolhida, que somos terreno. Se a semente, nós ouvíamos que a semente cai na terra, produz os frutos, a semente é a palavra e o terreno somos nós. Somos nós. É interessante um elemento que o evangelista mostra, é que Jesus quer ser conhecido. Ele, tudo o que fez, tudo o que anunciou, as palavras que disse, os gestos que mostrou, é para que os discípulos pudessem conhecer. Portanto, quando ele fala em parábolas, ele não quer ser enigmático, não quer ser desconhecido. Mas é importante que nós compreendamos esse estilo de falar, esse estilo, esse jeito, essa característica de ensinar. Jesus está mostrando com isso, falando da realidade. As parábolas querem mostrar isso. A parábola tem um jeito todo próprio, todo característico de ser um ensinamento. Por isso não fala de coisas tão longe, mas fala da realidade que eles viviam. Falava do plantar, falava do colher, falava do pescar, que era a realidade deles. Se fosse hoje, falaria certamente de outra realidade, do comércio, de professores, de educadores, outros mestres, outra realidade, outro cenário. E com isso está mostrando que ele fala no nosso tempo, fala na nossa realidade, fala no nosso modo de agir hoje. O nosso estilo de vida, a nossa cultura precisa estar aberta para compreender esses ensinamentos. Precisa estar aberto para entender o que Jesus quer, porque ele está falando algo para nos ensinar. Não quer ser enigmático, volto a dizer, mas ele falou
do cenário que cercava. Plantar e colher, nós hoje, na nossa dinâmica de vida, precisa ser sim um grito, um clamor que se abre para a ação de Deus. Fala da paciência, nós ouvíamos no Evangelho, fala da paciência, fala do ter serenidade, fala do confiar. O semeador lança uma potência tão grande que é a semente e deixa ela produzir. Se o terreno for bom, os frutos virão. Hoje, na nossa realidade, paciência também, naquele projeto que sonhamos, na edificação de uma família. Hoje, o sábado, né, dia 12, dia dos namorados. Precisa-se ter tempo para se propor nesse projeto. Não dar passos acelerados, mas seguindo uma dinâmica que é proposta de vida nova, de crescimento e de amizade com Deus. Ter paciência, ter humildade, ter discernimento, ter sabedoria. É a dinâmica do reino que precisa crescer. Traços do reino que precisa frutificar em nós. Às vezes nós aceleramos tantos processos, temos tanta pressa, tudo no nosso tempo, tudo precisa girar ao torno do nosso cronograma de ação. E aí ouvíamos Jesus dizendo indiretamente: calma, tudo que é plantado frutifica, mas precisa ser bem plantado, precisa ser bem regado também. E a palavra de Deus está nos provocando, nos chamando sempre mais, para que eu, na minha missão, cada um na sua missão que abraçou, possa frutificar, possa render e possa fazer o reino crescer. Se o reino não entrar em nós, crescer dentro do coração, dentro da vida, dentro da alma, fica difícil nós também pertencermos a ele. Então deixemos essa potência de semente adentrar no terreno fértil do nosso coração, que é a palavra de Deus, que são os sacramentos, que são os sinais que circundam a nossa vida de fé, para que, com muita disposição, com muita generosidade, queira Deus que os frutos cheguem. Não somos nós, muitas vezes, que fazemos frutificar. De onde brotam os frutos? Brotam da nossa abertura, porque a causa é dele, o projeto é divino, e por isso os frutos virão. Não por nossa capacidade, mas da nossa cooperação. Eu me abrir-se para que a palavra entre e encontre espaço em nós. Tem uma potência muito grande, por isso que frutifica. Por isso que a obra é mérito dele sempre. Com a minha cooperação, na minha abertura. A medida da minha abertura será a medida dos frutos que virão também. Então precisamos de paciência, precisamos de confiança, precisamos de fé. E é por isso que Paulo, na segunda leitura, fala de que esse reino frutificará, renderá os frutos que Deus espera, porque nós não caminhamos à luz da visão física apenas, mas caminhamos guiados pela fé. Guiados pela fé. Antes de tudo, para que o reino se manifeste, se torne uma realidade, é guiado pela fé. Lembremos, a fé precisa ter uma dimensão toda específica, toda especial. Fé é obedecer, fé é confiar, fé é abandonar-se. Se faltar esses ingredientes, não podemos dizer que é uma fé madura. Não podemos dizer que a fé poderá render frutos. Mas se for uma fé confiante, se for uma fé humilde, crescerá e renderá os frutos que Deus espera. O reino se manifestará. Aí nós podemos dizer, num tempo de pandemia, enquanto muitas famílias tiveram membros ceifados, dizer: caminhamos à luz da fé, mais do que na luz da visão. Porque aquilo que a fé nos propõe, consola, dá esperança, os frutos chegam. Não significa que a luz da visão não dão esses frutos. Não significa que os frutos da visão também não consolam, mas não tanto quanto os frutos que a fé nos dá. Um tempo de pandemia, diante da morte, diante da fragilidade, diante das turbulências, a fé tem consolado muitos de nós. A esperança tem dado ânimo a muitos projetos nossos. Isso porque caminhamos com uma presença tão grande de Deus entre nós. A leitura primeira que nós ouvíamos
tenta mostrar todo esse cenário de presença de Deus. Um broto que foi tirado e foi plantado num terreno que pudesse dar frutos. Que broto é esse? É o povo de Deus, que era desconsiderado, não tinha uma cultura tão nobre assim, não tinha tantos valores assim, mas Deus escolheu. É o broto que foi plantado num terreno que foi capaz de produzir frutos. E deu fruto. Por quê? Era guiado pela mão de Deus. Frágil, sim, assim como a semente também, pequena, simples, singela. Às vezes diríamos incapaz de produzir uma árvore tão grande, mas produziu. O broto simples, pequeno, frágil, se for bem direcionado, depositado nas mãos do Criador, os frutos vêm. Assim também podemos dizer que a nossa fraqueza, a nossa miséria humana, que às vezes a gente se deixa levar, se uma vez refletido, amadurecido e confrontado com a presença de Deus, pode ser uma porta de abertura, de crescimento e de amizade. Até aqui eu vivi dessa maneira, fiz isso, agora me tornei consciente de que o Senhor me chama para uma realidade maior e melhor, então eu mudo de vida. É o ramo, poderia ser uma pedra de tropeço, frágil, não produzir nada, mas na mão do Senhor, regado pelas virtudes, foi capaz de mudar a vida, mudou o jeito de ser, o jeito de vivenciar. Então vejam, quantos sinais mostrando que se nós depositados nele, produziremos frutos, produziremos muitas bênçãos para a gente, para aqueles com os quais convivemos, para a comunidade da qual nós fazemos parte. Então sejamos pacientes, então sejamos confiantes, tenhamos uma fé amadurecida cada vez mais e que o reino possa frutificar em nós. São Paulo vai dizer que o reino não é comida nem bebida, mas é paz, é confiança, é abertura para o que o Espírito de Deus habite em nosso coração. Nós, guiados e orientados por essa presença, iluminados pela luz da fé, assim caminhemos e cresçamos sempre na direção que o Senhor nos convida. Somos esse ramo, mas que precisamos render frutos. Na mão dele, vamos muito longe. Na mão dele, os frutos virão. Mas sempre com ele, sempre nele, sempre por ele. Que o Senhor nos ajude, que Maria Santíssima interceda por nós, que as virtudes de São José nesse ano josefino nos inspire a caminhar como discípulos que querem compreender o ensinamento de Jesus. Fiquemos em pé e juntos renovemos